E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. A obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar a estudar o capítulo 38, o caso Tobias. Vamos começar a estudar, né? Continuar estudando. Começar hoje. Ah, bom. É isso, porque a gente já começou o capítulo há alguns programas atrás. No último programa, nós conversávamos sobre a visita que André Luiz fez à casa do Tobias, a convite deste, para que ele conhecesse, não é, a sua família. O André Luiz ficou muito satisfeito, porque depois do terceiro dia de trabalho, ele, não é, ia conhecer pessoas novas, e é sempre bom a gente conhecer pessoas novas. Então, ele chegando à casa do Tobias, ele foi apresentado a duas senhoras, a Hilda e a Luciana. E depois o próprio Tobias informou o André Luiz que quando ele estava encarnado, ele casara 2 vezes. E aí o André Luiz, então, logo percebeu que a dona Hilda e a dona Luciana, né, e a Luciana, seriam as esposas dele, não é? A dona Hilda fala para o André Luiz que o Tobias adora contar sobre o passado. E a gente no finalzinho do programa, a gente tocou no assunto que a gente vai começar agora por ele, que foi o ciúme, porque a resposta que o Tobias dá para a dona Hilda é que ele gosta de falar para as pessoas o que aconteceu, porque eles, não é, os 3 conseguiram vencer o monstro do ciúme. Ele qualifica o ciúme como um monstro, né? E a gente sabe que os monstros fazem mal, né? A visão, né, que a gente tem dos monstros é uma coisa muito ruim. O monstro, ele faz mal, não é? É a característica dele, por isso ele tem esse nome, não é? Ao contrário dos anjos que fazem o bem, os monstros fazem o mal. Então ele qualifica o ciúme como sendo um tipo de monstro. Então, quando a Tereza fala faz mal, e a gente tem que lembrar que faz mal fisicamente. Isso gera um problema orgânico muitas vezes. As contendas mentais que a gente trava por causa do ciúme, elas vão afetar o nosso aparelho físico. Tudo aquilo que na nossa mente é doentio vai afetar o nosso aparelho físico. Tudo aquilo que é saudável vai nos favorecer na questão do aparelho orgânico, do nosso corpo, dos nossos órgãos, não é? Então a gente tem sempre que lembrar isso. Os espíritos dão exemplos disso. Um exemplo disso, peraí, agora vamos ler a gente primeiro, não vai detalhar, mas tem no livro, só vou dizer o livro e o capítulo. Mas a gente nem nos domínios, sobre a questão do ciúme, nos domínios da mediunidade, também de André Luiz, o capítulo 19. É muito interessante quem queira ler. A questão dessa do ciúme afetando o aparelho físico. Bom, então vamos ler o parágrafo, vamos começar de novo, vamos reler o parágrafo que ele fala sobre o ciúme. Pois não será motivo, é o parágrafo 16. Pois não será motivo de júbilo, aduziu Tobias bem-humorado, vencer o monstro do ciúme inferior, conquistando pelo menos alguma expressão de fraternidade real? Aí a gente, no programa passado, a gente leu
o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 23, onde o Fenelon, o espírito Fenelon, fala que a inveja e o ciúme são tormentos voluntários. Nós é que optamos por vivenciar esse tipo de sentimento. Mas ficou faltando da gente poder comentar uma pergunta que foi feita ao Emmanuel e está no livro O Consolador. É a pergunta de número 183. E a pergunta que foi feita a Emmanuel foi essa: como se interpreta o ciúme no plano espiritual? Resposta: o ciúme, propriamente considerado nas suas expressões de escândalo e de violência, porque é difícil uma pessoa, né, ciumenta, ela não ser violenta. Em algum momento, ela perde o controle porque esse sentimento acaba dominando ela e ela fica, como se diz, cega. Existe até uma expressão popular, não é? A pessoa está cega de ciúme, ela não consegue ver mais nada, não consegue ver a realidade. É um indício de atraso moral ou de estacionamento no egoísmo. Dolorosa situação que o homem somente vencerá a golpes de muito esforço, na oração e na vigilância, de modo a enriquecer o seu íntimo com a luz do amor universal, começando pela piedade para com todos os que sofrem e erram, guardando também a disposição sadia de cooperar, né, na elevação de cada um. Aí ele coloca que somente quando a gente iluminar o nosso raciocínio pela análise dos acontecimentos, nós poderemos aniquilar o ciúme do coração, não é? E conseguir um pouco de equilíbrio. E aí, por isso que o Tobias, ele tem tanto prazer em relembrar o passado, porque para eles, né, para ele e para as duas esposas, foi uma batalha muito grande. Eles poderem, de alguma maneira, juntos, né, vencer o monstro do ciúme, como ele diz aqui, começaram a conquistar um sentimento de fraternidade nessa experiência que a gente vai ver daqui a pouco, que a dona Hilda vai narrar para a gente. Aí a gente vai ver o que aconteceu realmente, o comportamento dela. Bom, então vamos continuar. Então. De fato, agora vamos para o parágrafo 17. De fato, objetei, o problema interessa profundamente a todos nós. Há milhões de pessoas nos círculos do planeta em estado de segundas núpcias. Como resolver tão alta questão afetiva, considerando a espiritualidade eterna? Sabemos que a morte do corpo apenas transforma-se sem destruir. Os laços da alma prosseguem através do infinito. Como proceder? Condenar o homem ou a mulher que se casaram mais de uma vez? Encontraríamos, porém, milhões de criaturas nessas condições. Muitas vezes já lembrei com interesse a passagem evangélica em que o Mestre nos promete a vida dos anjos quando se referiu ao casamento da eternidade. E aí, onde é que Jesus ele fala sobre isso, não é? Quando fizeram uma pegadinha para Jesus, porque os fariseus, os saduceus adoravam fazer pegadinhas para Jesus, né? Para como se diz, pegar Jesus de calça curta, né? É um ditado que tem popular. E uma dessas vezes está narrado em Mateus 20, versículo 27 a 46. Qual foi a pegadinha? Os saduceus chegaram para Jesus e perguntaram, falaram para ele, né? Nós temos uma dúvida, porque Moisés
diz que quando uma moça morre, num casal, uma moça fica viúva, se ela não tem filhos, o irmão do que morreu tem que assumi-la. Quer dizer, ela tem que casar com um cunhado. Essa era a tradição judaica, não é? Não sei se ainda continua em algum canto lá de Israel, mas na época os saduceus, muitos tinham essa prática, para que a viúva não ficasse abandonada. A gente tem que lembrar que naquela época não tinha INPS, né? Não tinha esses favorecimentos que hoje em dia a lei do progresso ajudou a humanidade, não é? Então, perguntaram, então nós conhecemos uma moça que ela casou com 7 irmãos, porque cada um que ela casava morria e não deixava filhos para ela. E aí, então a pergunta para o Senhor é essa, né? A pergunta para Jesus. No mundo espiritual, quem vai ser o marido dela? Porque, não é? Para ver que também eles acreditavam na vida espiritual, não é? A vida no mundo espiritual não é invenção do espiritismo, não foi o espiritismo que inventou. Então, no mundo espiritual, quem vai ser o marido dela se ela casou com 7? Então, Jesus diz que os espíritos não têm sexo, ele fala em anjo, né? Não tem sexo, lógico, como a gente entende. A gente já estudou isso aqui um pouco. Não é, eles têm a energia sexual sim, mas não tem, não é? Aqueles mais evoluídos já usam de outra maneira essa energia. Então Jesus, aí é o que Tobias falou aqui. O mestre, né? Muitas vezes lembrei a passagem evangélica em que o mestre nos promete a vida dos anjos. Não, quando se referiu ao casamento de André Luiz. É o André Luiz falando. Então, ele lembrou disso. Mas é dessa passagem que ele estava se lembrando. Mas aí o Tobias agora vai dar a resposta para o André Luiz. Meu filho, mas nós estamos encarnados. A gente ainda não está no plano, né, dos anjos, né? A gente ainda precisa. Então... Tereza, é muito interessante a gente observar nesse parágrafo aqui, que é o André Luiz falando, depois que o Tobias fala assim, olha, vencer o monstro do ciúme inferior, né? É uma expressão de fraternidade real. Aí o André Luiz fala, de fato, o problema interessa a todo mundo, que tem milhões de pessoas na Terra, e está se referindo a encarnado, em estado de segundas núpcias, quer dizer, casou de novo, ficou viúvo, casou de novo. É isso que ele está falando. Como é que a gente pode resolver isso? Ele está dizendo assim, a morte do corpo, aí ele vem dizendo que ele já sabe, né? Sabemos que a morte do corpo transforma-se em destruir, que os laços da alma prosseguem. Como proceder? Aí ele indaga como se ele pudesse fazer isso. Ele fala assim, condenar o homem ou a mulher que se casaram mais de uma vez... Encontraria, como se fosse, ele está assim, né? Olha, não pode fazer isso. Encontraríamos, porém, milhões de criaturas assim. E eu já lembrei muitas vezes, interessado no assunto, quando Jesus fala que nos prometendo a vida dos anjos, quando se referiu ao casamento. O que eu quero dizer é que nesse parágrafo está um ensinamento, mais um para nós, nas entrelinhas. O André Luiz está falando de um jeito como se ele aceitasse. Só que ele está se referindo a quem vai ficar viúvo aqui encarnado. Só que ele já é mais um preparo, o preparo aqui está mais intenso para quando ele for voltar à casa dele e encontrar a esposa casada. Entenderam o raciocínio? Porque isso é um aprendizado para nós. É muito fácil a gente falar como ele falou. Poxa, mas e as pessoas que ficam viúvas não têm direito a casar? É isso que ele está dizendo, né? Poxa, tem milhões de pessoas assim e tal, como é que fica isso? Poxa, né? Mas ele está se esquecendo que ele já desencarnou e achando que a Zelinha, que é a esposa dele, está lá chorando por ele até hoje, mas ela já casou. Quem já leu o livro já viu que ela já casou e ele vai encontrar. É tudo um preparo. Então, está tudo embutido assim, tudo resumido na questão do ciúme, que é o companheiro do orgulho e da inveja. O ciúme é companheiro do orgulho e da inveja. Egoísmo. E filho do egoísmo. Todos filhos do egoísmo, que o egoísmo é o bem para nós, depois para nós e depois também para nós, né? Então, e para o outro, desde que o outro faça o que eu quero.
Então, é para nós. Então, essa é a questão. Então, esse é o aprendizado, que ele está falando de um jeito como se ele aceitasse, mas não é assim. Ele não está pensando no caso dele. Ele tá, é tanto que o Lísias vai responder depois agora, que a Tereza, que a gente vai ler. Pode ler agora o próximo? O próximo é o parágrafo 18. 18, né? Aí o Tobias vai responder para ele. Forçoso é reconhecer, todavia, com toda a nossa veneração ao Senhor, atalhou o anfitrião bondoso, que ainda não nos achamos na esfera dos anjos, e sim dos homens desencarnados. Não por que, então... que o Tobias... Sabe por quê? Porque, só completando o raciocínio que eu tinha falado, o Tobias fala assim, a gente não está ainda na esfera dos anjos, porque os anjos, o que está dizendo que é anjo? Os espíritos mais superiores, eles vão aceitar a situação do teu companheiro ter casado de novo. Eles vão aceitar, e se for casado com uma pessoa de bem, correta, eles vão agradecer a Deus, que não vai ser o caso do André Luiz. Tanto que ele está falando, a gente não está na esfera dos anjos, a gente está ainda, a gente está aqui, a colônia Nosso Lar, ela está na periferia do umbral, ela abriga espíritos doentes, como o André Luiz, só que um doente que quer melhorar, é diferente. Isso, então, e o Espiritismo vem nos explicar, vem nos ajudar a compreender muito essa questão da progressão dos espíritos. No Livro dos Espíritos, a escala espírita, que foi elaborada por Allan Kardec, mostra isso, mostra que os espíritos, eles progridem, não é? E temos na Terra praticamente de todas as classes, né? Quem não teve ainda a oportunidade de ler a escala espírita, é Livro dos Espíritos, item 100. A partir daí começa. Então, o Tobias está dizendo para o André Luiz, meu filho, realmente os evoluídos já conseguem controlar a energia sexual, não é? Já consegue... ter esse amor fraterno universal, mas nós ainda estamos numa condição ainda de espíritos muito materializados, mesmo desencarnados, não é? Porque a gente tem que perder essa ilusão de que a nossa morte, a nossa desencarnação nos torna pessoas melhores, nos tornam anjos, nos tornam, não é? Pessoas diferentes, de maneira nenhuma. A gente desperta no mundo espiritual como dormiu, entre aspas, né, como desencarnou aqui. Da mesma maneira, igualzinho. Não tem diferença nenhuma. Por isso, o nosso esforço tem que ser grande no sentido da gente melhorar as nossas condições morais, intelectuais, espirituais, enquanto a gente estiver no corpo, para que a gente, ao despertar no mundo espiritual, dê continuidade a esse trabalho, a esse esforço, mas ainda ao nosso nível evolutivo, de espíritos imperfeitos ainda, muito materializados, esse esforço vai continuar no mundo espiritual, não é? Não vai, a gente desencarnou, virou anjo, todos os problemas se resolveram negativo. O Espiritismo é uma bênção nas nossas vidas, porque nos faz entender muito bem, não é? O que vai acontecer conosco depois da nossa desencarnação. Aliás, é a única religião que eu saiba do planeta com tantos detalhes, né, que nos mostram a nossa chegada. É a religião que nos prepara para essa viagem inevitável que todos nós faremos mais cedo ou mais tarde, não é? O fundamental aqui nessa mensagem que está passando para nós é o autoconhecimento. Porque no meio do parágrafo que ele pergunta assim, como é que a gente faz? Condenar o homem ou a mulher que se casaram mais de uma vez? Ele está fazendo uma pergunta que é para ele mesmo, que é o que ele vai fazer. Ele vai condenar a esposa porque ela ter casado de novo. Só que ele não viu ainda. Então, isso aí é um aprendizado para nós. Porque toda vez que a gente questionar alguma coisa, assim, se fazer de
colocar qualidade em nós que nós ainda não possuímos, a gente tem que vigiar isso. Porque é o que ele está fazendo. Como é que a gente não, ele está dizendo assim, condenar a mulher porque se casou mais de uma vez? Isso é um absurdo, é o que ele está dizendo. Só que ele vai fazer isso. Então é aquilo, a questão do autoconhecimento, né? Fundamental nas nossas vidas. E aí, continuando a leitura. Mas como solucionar aqui semelhante situação? Perguntei. Aí ele quer saber. Então, já que a gente não é anjo, não é? A gente ainda não tem esse equilíbrio, a gente está materializado, o que acontece então com alguém que na Terra foi casado 2 vezes e aqui vai ficar com quem? Imagina, ele já deve ter ficado com a pulga atrás da orelha, o que ele tá, olhando as 2 mulheres juntas. Isso. Será que ele deve ter pensado assim, será que aqui no mundo espiritual a poligamia é permitida? Porque ele está vendo as 2, né? As 2 que foram, ele já chegou à conclusão que as 2 foram esposa. Então aí ele pergunta, mas como solucionar aqui semelhante situação? Perguntei, né? Aí o Tobias vai fazer uma consideração para ele, né? Tobias sorriu que a gente ficou também, quando eu li o livro a primeira vez, eu lembro que eu fiquei, quando eu comecei, falei, o homem tá com 2 mulheres no plano espiritual, pode isso lá? A poligamia lá é permitida? E eu ligava pro Marco Aurélio, na época não tinha celular, e a gente ligava toda, Marco Aurélio, que coisa esquisita é essa? Não, leia, porque é aquilo, né? Assim como o Livro dos Espíritos, é um encadeamento de ideias. A gente tem que ler o contexto todo, raciocinar. Então, aqui nas obras de André Luiz, que foram psicografadas pelo Chico e supervisionadas todas por Emmanuel, elas têm o conteúdo moral em todas elas, para nós analisarmos, todos baseados na obra básica, tá? No ensinamento que Jesus mandou para nós, esclarecido através dos espíritos e codificados por Allan Kardec. Isso. E aí ele fala, muito simplesmente, aí o Tobias vai responder para o André Luiz, simples, é simples. Aí ele começa, reconhecemos que entre o irracional e o homem há enorme série gradativa de posições. Não é? A gente sabe que entre o animal e o ser humano que já raciocina continuamente e já tem a ideia de Deus, a concepção da existência de um Criador de Deus, há um abismo, como ele coloca aqui, é uma distância muito grande. Assim também, entre nós outros, o caminho até o anjo representa uma imensa distância a percorrer. Ora, como podemos aspirar à companhia dos seres angélicos se ainda não somos nem mesmo fraternos uns com os outros, né? Porque, como o André Luiz se referiu àquela passagem de Jesus que está, né, como eu coloquei, que está em Lucas, Mateus capítulo 20, de 27 a 43, que Jesus fala dos anjos, mas nós não somos anjos, nós somos espíritos ainda muito materializados, não é? Muito inferiores. Agora não vai dar tempo, porque o programa está terminando, mas no próximo programa a gente vai ler 2 perguntas do Livro dos Espíritos sobre esse assunto, sobre essa questão da nossa a gradação espiritual, aquilo que a gente falou sobre a escala espírita, que Kardec elaborou e colocou no Livro dos Espíritos. Aí tem 2 perguntas que a gente vai, 2 itens, né, que a gente vai poder trabalhar um pouco melhor, porque senão a gente já está no final do programa e fica muito corrido. Aí a gente volta a esse assunto sobre essa gradação que o Tobias está explicando que existe entre o animal e o ser humano e entre o ser humano e os anjos, não é? Que é a mesma, ele está dizendo o quê? É praticamente a mesma distância, não é? A gente ainda vai precisar reencarnar milhares de vezes, milhões de vezes, até que a gente se torne um espírito puro, não é? Um espírito, como no dizer, né, bíblico, um anjo. Então vamos terminando por aqui, agradecendo a todos a companhia, rogando a Deus, a Jesus e aos bons espíritos que ajudem a todos nós, a toda a humanidade, e que a paz do Cristo possa estar sempre presente em nossas mentes e nos nossos corações.
Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fique com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.